O paradoxo da pedra resolvido. O paradoxo da pedra à luz da relatividade. A harmonia entre relatividade e a onipotência divina. O paradoxo da pedra é uma questão filosófica que levanta um desafio aparentemente contraditório à onipotência divina. O paradoxo é formulado da seguinte maneira: se Deus é onipotente, ele seria capaz de criar uma pedra tão pesada que não pudesse levantar? Ao considerar a onipotência divina, que é a capacidade de Deus realizar qualquer coisa que seja logicamente possível, surge a aparente contradição. Se Deus pode criar uma pedra tão pesada que não possa levantar, então ele não seria capaz de levantá-la, o que contradiz sua onipotência. Por outro lado, se Deus não pode criar uma pedra tão pesada que não possa levantar, então existe algo que ele não pode fazer, o que também contradiz sua onipotência. Essa questão paradoxal levanta reflexões profundas sobre a natureza do poder divino e seus limites. Se a onipotência implica a capacidade de realizar qualquer coisa logicamente possível, como lidar com uma situação em que a criação de algo impossível para Deus pareça desafiar essa capacidade? O paradoxo da pedra, à luz da relatividade, apresenta um desafio intrigante à natureza onipotente do poder divino. No entanto, ao examinarmos de perto a relação entre a relatividade e o poder de Deus, percebemos que não há contradição real. A relatividade nos ensina que o movimento é relativo e depende da perspectiva do observador. Dessa forma, a onipotência divina permite que Deus crie uma pedra inamovível, observável como tal a partir de diferentes referências. Nesta dissertação, exploraremos esse paradoxo, analisando detalhadamente cada ponto de cada tópico para compreender como a relatividade e a onipotência divina podem coexistir harmoniosamente. Paradoxo da pedra e a relatividade. Natureza intrigante do paradoxo. O paradoxo da pedra inamovível surge quando questionamos se Deus, sendo onipotente, pode criar uma pedra que seja impossível de ser movida. Isso parece desafiar a onipotência divina, uma vez que a capacidade de criar algo inamovível pode entrar em conflito com a ideia de que Deus é capaz de realizar qualquer coisa. Esse paradoxo nos leva a refletir sobre a relação entre a relatividade e a onipotência divina. A relatividade como fundamento. A relatividade, tanto especial quanto geral, estabelece que o movimento é relativo e depende do referencial do observador. Não existe um referencial absoluto que defina o movimento de um objeto. Essa ideia desafia nossa concepção tradicional de movimento absoluto e nos leva a considerar o movimento como uma relação entre objetos em diferentes referenciais. Portanto, a relatividade é o fundamento essencial para compreendermos o paradoxo da pedra e sua relação com a onipotência divina. A onipotência divina e a criação da pedra inamovível, compreendendo a onipotência divina. A onipotência divina é a capacidade de Deus de realizar qualquer coisa que seja logicamente possível. Essa concepção teológica implica que Deus tem controle absoluto sobre a criação e não está sujeito a limitações. No entanto, a noção da criação de uma pedra inamovível parece desafiar essa capacidade, levando-nos a examinar mais profundamente como a onipotência divina se relaciona com a relatividade, superando o paradoxo. Ao considerarmos o poder divino como onipotente, percebemos que Deus não está restrito à nossa compreensão limitada do movimento. Sendo assim, a criação de uma pedra inamovível não é um desafio para a onipotência divina, pois Deus é capaz de definir o movimento de um objeto em relação a diferentes referências. Assim,
A relatividade não nega o poder de Deus, mas apenas expande nossa compreensão do movimento e da capacidade divina de criar uma pedra inamovível. A harmonia entre a relatividade e a onipotência divina, perspectiva do observador e compreensão do movimento. A relatividade nos ensina que a percepção do movimento depende da perspectiva do observador. Diferentes observadores podem ter perspectivas distintas do movimento de um objeto, de acordo com o seu referencial. Isso nos leva a reconhecer a importância da perspectiva na compreensão do movimento e também na compreensão do poder divino. Nossa limitação como observadores não implica em limitação do poder de Deus. A validação da onipotência divina. Ao considerarmos a relatividade como um elemento fundamental da realidade, reconhecemos que ela não nega o poder de Deus, mas, pelo contrário, valida a sua natureza onipotente. A relatividade nos desafia a expandir nossa compreensão e aceitar que Deus transcende nossa limitada percepção do movimento. Assim, ao abraçarmos essa harmonia entre a relatividade e a onipotência divina, ampliamos nossa compreensão do poder divino e reconhecemos a grandiosidade de Deus, além das limitações da nossa perspectiva humana. Conclusão: ao analisarmos detalhadamente cada ponto de cada tópico, podemos compreender melhor o paradoxo da pedra à luz da relatividade e sua relação com a onipotência divina. A relatividade nos ensina que o movimento é relativo e depende da perspectiva do observador, desafiando nossa concepção tradicional de movimento absoluto. No entanto, ao considerarmos a onipotência divina, percebemos que Deus não está limitado pela relatividade, mas sim transcende nossa compreensão limitada. Assim, a criação de uma pedra inamovível não é uma contradição à onipotência divina, mas sim uma demonstração do poder ilimitado de Deus em definir o movimento em diferentes referenciais. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se. Até mais!